De São Leopoldo nasceu e se criou em Bom Princípio. Foi aprovado no concurso da Polícia Federal em 87 para o cargo de agente e em 2008 foi nomeado para o cargo de delegado. Já comandou a Delegacia de Combate a Crimes Ambientais. Formou-se em Direito pela FURG, em Rio Grande, no ano de 95. Fez cursos de combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro, grupo tático, piloto de aeronaves, entre outros. Há mais de 32 anos na Polícia Federal, participou de dezenas de operações policiais Brasil afora. Já foi lotado em Rio Grande e está lotado em Porto Alegre desde 2020. Esse é o Luciano Ledur Perch. Falei correto? Isso, exatamente. Delegado da Polícia Federal e candidato a deputado federal. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer aí estar te conhecendo agora aqui, né? Ao vivo. Certo. Eu só realmente, aliás, boa tarde a todos também que estão assistindo a gente, né? Eu gostaria só de fazer uma correção. Talvez eu tenha enviado o material com erro. Não é de 2020. Eu vim para Porto Alegre em 2000, no ano de 2000. 22 anos. 22 anos por aí, 21, 22, 2000, metade do ano, uma coisa assim. Certo. O que ele leva a ser candidato a deputado? A possibilidade de mudanças, né? A gente vê que o país está caminhando, né? Ou estava pelo menos caminhando. Agora a gente já está conseguindo reverter esse quadro, né? Tanto moralmente quanto economicamente, né? A gente vê que estava caminhando para um desastre, na verdade, né? A gente vê outros países vizinhos aí que não conseguiram levar adiante a sua economia, né? E se a gente não consegue dominar a economia, eu, por exemplo, uma das minhas bandeiras é a segurança, mas não tem segurança também se não tem uma base econômica para o governo conseguir trabalhar com a segurança, né? E as mudanças no Poder Executivo, eu tenho mais de 32 anos de Polícia Federal, então já trabalhei em todos os setores praticamente dentro da Polícia Federal, então a gente vê que se a gente quer mudar alguma coisa dentro do Poder Executivo, a gente pouco consegue, né? E na política a gente tem essa força. Eu tenho filhos, meus filhos do Rio Grande do Sul, só para ter uma ideia. Então, os dois não têm pretensão de voltar, um casal de filhos, né? Eu quero que eles voltem e eu preciso para apresentar para eles um Rio Grande do Sul modificado, né? Alguma coisa diferente. E eu vejo que eu tenho bastante ideias, né? Bastante vontade de fazer. Assim como eu disse, eu já trabalhei esses 32 anos a mais de 32 na Polícia Federal, então eu acho que é a minha vez, né? Eu quero meus netos e a geração de crianças da idade dos meus netos aí conseguirem, né, viver num país melhor, bem melhor. A ideia é essa, né? Como é que o senhor considera a segurança pública aqui no Rio Grande do Sul? Hoje, atualmente? O problema da segurança pública é nacional, né? Não vou dizer assim que é do Estado. É claro que esse governo estadual, o atual governo estadual, tem uma visão um pouco diferenciada, né? Não é uma visão parecida com aquela do governo federal de combate ao crime mesmo, enérgico. Agora a gente está aí com a possibilidade de eleger o Nix Lorenzoni para o governo do estado. É uma pessoa comprometida com a energia no combate ao crime. A gente sabe disso pelas passadas dele nesse governo federal aí, do presidente Bolsonaro. Por conhecendo a pessoa em si, né? Eu vejo hoje como o único candidato que pode trazer essas melhorias para os gaúchos em termos de segurança. Mas o que eu vejo assim, o ruim que tem nessa área de segurança é bastante do nacional também, né? Que vem lá de 30, 40 anos atrás, 30 anos, e a gente não conseguiu recuperar isso, né? E agora tem uma tendência aqui, se a gente continuar com um governo que não valoriza a área de segurança, a gente tende a piorar, né? A gente precisa pelo menos estacionar e não piorar, mas a ideia é melhorar bastante, né? E eu sei dos projetos aqui do futuro governo, do nosso deputado Nix Lorenzoni, e eu tenho certeza que a tendência é melhorar. O que o senhor acha sobre diárias? Diárias, em que sentido?
tanto no mandato parlamentar como no mandato do executivo, tanto faz. A questão de diárias. Eu recebo diárias quando viajo no trabalho. Claro, agora estou desincompatibilizado, Sim, mas sim. a diária é uma diária que não cobre nem o hotel, só para te dizer a verdade. Na verdade, a pessoa paga para trabalhar, né? Porque na Polícia Federal a gente ganha aí a média, eu acho que é R$ 190, tem diária de 170, 200, 220, mas vamos botar uma média aí, 190. Vai para qualquer hotel e uma janta, já gastou tudo, né? Sim. Então assim, eu não sei em que sentido eu teria que falar das diárias. Eu acho que a diária Não, é necessário o servidor se porque, deslocar, né? sim, porque assim, aqui na nossa região, tem vereadores que retiram diárias em torno de 3 mil, 4 mil reais para irem até Brasília em busca de recursos. Eu sempre fui pessoalmente dizendo assim: já existe o e-mail, já existe o telefone e existem as campanhas políticas, não é? Então, seria mais fácil, de repente, pedindo verbas lá para o deputado lá federal aqui do Rio Grande do Sul, que está lá nos representando, ele vir visitar os municípios e ver, em vez de você gastar 3 mil, 4 mil reais em diárias para subir até lá. Então, nesse sentido, as diárias, não é? Eu concordo. Eu acho que a diária, assim, ó, ela é devida, ela deve ser devida ao servidor, mas ao servidor que efetivamente se desloca e se desloca para uma atividade necessária, né? Porque a gente vê no passado aí e já circularam inúmeras imagens aí do pessoal viajando Passeando. com a praia, passeio. Agora querem ir para fiscalizar a Copa do Mundo, né? Então, É assim, verdade. a gente vê que muitas vezes o propósito não é, né, para o bem público, né? Não é para uma atividade pública. Eu teria que, assim, para questionar, para discutir sobre essa questão das diárias de vereadores na região de vocês aí, eu teria que ter um pouco mais de conhecimento. Muitas vezes, eu não estou defendendo e nem acusando nada, mas muitas vezes a presença do servidor, ou do vereador, do político e tal, né, é importante para discutir algum tema, alguma pauta, algum recurso público, tá? É importante, mas é isso que eu digo, tem que analisar se realmente é importante, se é necessário, e se as diárias estão dentro do justo, né? Do aceitável também. Não adianta Aceitável. receber. Por exemplo, no judiciário a gente sabe que uma diária é R$ 800. Por que a nossa é 190? Sim, sim. Entende? Então, são essas disparidades que a gente precisa até no futuro aí corrigir, né? Chegar Claro. num meio termo, entende? Não quer dizer que eu queira ganhar 800 de diária. Não, claro. Tem quem ganha 800 ou 1.000, talvez possa ganhar um pouco menos, entende? Não Sim. sei. Então, são discussões, a gente tem que analisar, são casos pontuais, né? Para Sim. discutir, mas eu consigo debater uma manhã inteira sobre diárias, mas eu precisaria ter um pouco de conhecimento específico, né? Claro, claro, para ver como é que é a situação real do local. Isso, O o senhor se caso que elegendo, terá um escritório para atender a população aqui em Porto Alegre? se perdão, Se o pode senhor repetir? se elegendo, o senhor terá Sim. um escritório político aqui para atender a população aqui, os políticos aqui da região em Porto Alegre? Sim, a minha ideia não é nem só Porto Alegre, né? Eu pretendo assim atender a mais regiões, né? Eu sou natural de Bom Princípio, sou de São Leopoldo e eu tenho pessoal que me procura e que me convida também para reuniões em outros municípios aí para cima também, né? E no Noroeste, no Sul também tem. Então, assim, a ideia é atender a todos, né? Se não conseguir abrir um escritório, pelo menos ter um assessor na região que possa uh, verificar, analisar, receber as demandas, né, do pessoal aí. Não, mas a gente não pode. O deputado ele tem direito a 25 assessores, tá? Claro que alguns precisam estar em Brasília, obviamente. Então, ele vai escolher uma equipe que vai ficar em Brasília e o restante ele pode alocar em outras regiões do estado, né? Então, vai ser, aí tem que ser analisado, vamos ver qual que seria a demanda, né? Qual que seria a procura também de um assessor numa determinada região, e a gente vai tentar atender a todos, né? A gente tem que atender o Rio Grande do Sul, né? O deputado, ele é um deputado do estado do Rio Grande do Sul, não é de um município só. E É nem só claro de que uma cada região também.
Cada um tem a sua região, obviamente, mas a gente atende a todas as regiões. Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos. Tá ok. Estou de volta com o candidato a deputado federal, delegado Luciano. O senhor tomou as vacinas do Covid, candidato? Tomei Todas? duas. Não sei quantas são todas. Tu sabe que eu tomei 4, eu estou com 42, eu vi que o senhor está com 57. Mas acha necessário tomar a vacina? Eu tomei as 2 doses obrigatórias, aquelas iniciais, né? E não as de reforço, sim. Mas o senhor acha necessário que a população... O senhor as de acha reforço necessário... não foi exigida, eu não vi necessidade, né? Eu já fui também contaminado, que também se considera uma vacina. Então, mas eu respeito as orientações do Ministério da Saúde. Se for obrigatória a terceira dose ou a quarta dose, eu vou aceitar. E o senhor aconselha a população tomar a vacina? As vacinas que foram determinadas, ou aquelas vacinas que foram anunciadas como obrigatórias, aquelas primeiras 2 doses, eu acho interessante, mas isso é uma questão muito pessoal também. Eu não posso dizer se... Até hoje a gente não tem nenhum estudo completo sobre essas vacinas, né? Nós temos as orientações, aquelas orientações iniciais. Toma a primeira dose, depois de tanto tempo toma a segunda dose, né? A gente recebe aquela carteirinha, inclusive digital. Então, agora, dizer para a população tomar vacina ou não tomar vacina, eu não sou especialista, não tenho esse conhecimento técnico para dizer isso, não. Eu digo que eu sigo as orientações do Ministério da Saúde. Certo. Hoje, qual seria a sua principal bandeira? Olha, eu quero ser candidato lá, vou apresentar um projeto. Eu sei que o senhor vai apresentar vários, mas um dos maiores projetos, a sua bandeira de primeiro alcance, qual seria hoje? Eu não diria que seria talvez o maior projeto, né? Vamos colocar assim como primeiro alcance. Por quê? Porque eu já tenho muito material pronto. Tá? É sobre o armamentismo. Então, isso eu já tenho bastante material produzido, então eu tenho um bom conhecimento de causa, né? Eu tenho uma excelente assessoria aqui na região, com os maiores especialistas do assunto, se precisar, qualquer tipo de orientação, de ajuda. E como a gente já tem um vasto material, eu acho que eu queria ingressar já nessa pauta, entende? Para a gente regulamentar de vez sobre o armamentismo. Quem pode ter porte de arma, a gente tem que fazer com que o porte de arma, e isso não é uma ideia só minha, né? A própria polícia, por exemplo, as autoridades policiais que examinam a documentação para a emissão do porte de arma, né? É uma análise subjetiva. Aí um concede aqui e o outro delegado lá entende que aquilo não é necessário o porte de arma para aquela pessoa. Aí vai dizer, pô, aquele lá está certo, aquele está... Não, os dois estão certos. A legislação permite essa análise. Somos seres humanos e todos nós temos uma visão diferente de alguma coisa, né? Então, assim, não dá para dizer nem que um está certo, nem que... Por isso que eles preferem, as próprias autoridades policiais que examinam essa documentação, que examinam a necessidade do candidato ao porte de arma, essas autoridades policiais preferem critérios mais objetivos, porque aí alivia aquela carga de ter que decidir, entendeu? Por exemplo, se o cara chegar lá com... Vamos supor que um dos critérios seja um curso. Por exemplo, fez um curso de tiro de 200 horas, pode ter o porte de arma. E mais, claro, aqueles outros elementos. Aqui nós estamos falando só da parte técnica, sim, tá? Da parte técnica, uma questão objetiva que substitua aquelas subjetivas da necessidade. Tá? É só sobre isso. O resto, tudo tem que permanecer. Conduta social adequada, o exame psicotécnico, psicológico, o exame técnico, né, que é de capacidade técnica, que é o teste de tiro mesmo. Então, isso aí, tudo isso aí eu acredito, eu não vejo, a menos que me convençam. Hoje eu não tenho convencimento de que possa ser alterado.
Mas o que eu quero trazer para o debate e trazer uma solução imediata é sobre os critérios subjetivos. Então, por exemplo, talvez a gente institua um curso de tiro com tantas horas, e isso aí supriria aquele critério subjetivo, né, da necessidade, porque o que é necessidade para um? O pessoa tem medo de chegar em casa desarmado. É suficiente, eu acho, entende, para ele poder ter o porte de arma se ele preencher os demais requisitos. Agora, o que é ele ter medo? Ele tem medo? Eu não tenho, entende? Por exemplo, o senhor pode ter ou pode não ter, ou em qualquer outra situação de risco, eu sair com a família de noite, quero jantar com a família, mas só vou se eu tiver uma arma. Por exemplo, né? Por que ele não pode ter uma arma? Se ele está habilitado, se ele tem habilidade, tem uma frequência, uma habitualidade em treinamentos, né? E preenche aqueles requisitos de conduta social, eu não vejo uma mínima razão para negar uma arma para um cidadão que preenche todas as condições. Então esse é um debate que eu pretendo levar adiante de imediato, porque eu já tenho isso pronto, entende? Então não quer dizer que eu vou deixar de lado uma questão de saúde, uma questão de ensino, ou qualquer outra questão, isso vem paralelo, né? Mas de imediato o que eu tenho pronto assim seria isso, né? E combate ao desvio de recursos públicos é quase que uma questão de honra, né? Porque a gente trabalha com isso. Eu, há 32, mais de 32 anos, né? Então, eu não posso nem pensar em deixar de lado isso. E quando a gente fala, só para esclarecer, quando a gente fala em combate a desvio de recursos públicos, a gente trata de todos os segmentos. Entende? A tua bandeira vai ser a segurança. Não, mas e o combate ao desvio de recursos públicos também? Beleza. Aí eu estou combatendo qualquer problema na área de saúde, na área de ensino, de infraestrutura e todas as demais questões. Porque se os recursos forem bem, como agora a gente está aprendendo com o governo federal, que a gente não estava ainda acostumado, né? A gente estava desacostumado com uma aplicação coerente de recursos públicos, a gente está começando a ver que funciona. Isso em 3 anos e meio, né? A gente está falando aqui com pandemia e com guerra. Então, imagina se não tivesse a pandemia hoje, onde a gente estaria, né? Com a nossa economia já muito mais adiantada. E a gente está adiantado, porque a gente nós não podemos comparar a economia nossa de hoje com a de 2 anos atrás ou 3 anos antes da pandemia. Nós temos que comparar a nossa economia com a economia dos demais países do mundo. Então, é essa a comparação que a gente tem que fazer. A gasolina subiu, agora está baixando, mas vamos considerar lá o pico. Aí o pessoal, porque o governo isso, o governo aquilo, não, mas subiu aonde? Onde subiu a gasolina? Onde? Em que país? Todos os países subiu o valor da gasolina, com pandemia, com a guerra. Então, assim, é esse tipo de análise que a gente precisa fazer, né? Então, nesse sentido. Então, assim, mas a minha primeira pauta, eu acho que seria essa, porque é uma pauta que não demandaria muito tempo, né? Mais um tempo só de discussão, eu já tenho material, a gente consegue um material com facilidade também, né? Se precisar, orientações. Então, seria isso. Certo. Tu sabe que 15 minutos passa ligeiro. A pena, né? O senhor já se declarou. Candidato ao governo do estado é? O Nix Lorenzoni, número 22. Seu candidato ao Senado? É o general Hamilton Mourão, número 100. Candidato a presidente da República? Jair Messias Bolsonaro, número 22. Justo. Deixo 1 minuto aí para o senhor fazer a sua campanha e divulgar seu número, candidato. Então, eu vou iniciar divulgando o meu nome de urna e meu número. Meu nome de urna, Delegado Federal Luciano Ledur. Tá? Eu não consegui levar o outro sobrenome, me pergunto por que na polícia eles escolhem o nome, a gente não pode usar o nome completo. Tá? Meu número, 2244. 22 é o do partido do presidente, né? O presidente Bolsonaro, 44 é o calibre do revólver Magnum 44. Não dá para esquecer. 22 do Bolsonaro, 44 do revólver Magnum. Eu quero deixar só um pequeno recado, assim, uma orientação para aquelas pessoas que pretendem, que buscam ou que pensam em adquirir uma arma. Então, assim, se não é pela conversa das pessoas, procurem um clube de tiro, procurem uma loja de armas, uma orientação com esse pessoal, e esse pessoal vai conseguir
apresentar a arma para vocês, o funcionamento da arma, a utilidade da arma, né? Ou se houver alguma dificuldade no uso da arma, e aí a pessoa vai estar bem orientada para depois decidir, não dizer logo que é contra ou a favor das armas. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de uma leitura e um conhecimento específico um pouco melhor. É isso que eu peço só. Não deixem de procurar um clube de tiro e uma loja de armas se quiserem comprar uma arma. Bom, eu conversei aqui no programa 15 Minutos com Marcelo Figueiredo, o candidato a deputado federal, delegado federal Luciano Ledur. Muito obrigado. Obrigado, amigão. Sempre que precisar, que puder, estarei de volta aí.